Boa noite, almas poderosas. Como estamos na noite de hoje? Só um minutinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Boa noite, Lari, tudo bom? Como estamos? Estou conectando aqui, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como estamos na noite de hoje? Tudo, meu amor, tudo na correria, mas tudo na santa paz. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou me aprontando aqui. Boa noite, Yasmin. Tudo bom? Boa noite, Renati. Hoje vocês vão se aprontar junto comigo, porque estou na correria, gente. Cenário novo, novo cenário desbloqueado, como diz Laerte. Meu batonzinho não está aqui, mas vamos que vamos. Como é que vocês estão? Todas bem? Todos maravilhosamente bem? Tudo certo? Oi, Ana Clara, boa noite. Bora começar a nossa live de hoje. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só mudar vocês um pouquinho para cá, só para eu clicar aqui no meu notebook e clicar aqui na nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Oi, Andréia, boa noite. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente vai conversando e eu vou dando os recadinhos aqui para vocês, tá certo? Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Nossa live dessa semana é sobre bruxaria e tarô, certo? E hoje é nossa segunda live sobre bruxaria e tarô. Maravilhoso. Voltamos. Tá tudo certo. Certo? Oi, Luli. Oi, Paula. Boa noite. Sejam bem-vindas. Então, estamos no segundo dia para falar sobre bruxaria e tarô. E hoje nós vamos falar especificadamente sobre os elementos, as cartas, os altares, tá? Mas antes de tudo começar, curtem, compartilhem a live para trazer cada vez mais pessoas aqui para se autoconhecerem, para a gente conseguir auxiliar a todos que precisam no momento, certo? Recadinhos, gente. Estou com na rede das fotinhos, na redinha do lado, nós temos agora a loja na Shopee. Então, me sigam na rede vizinha, que agora temos produtos na loja da Shopee para vocês, tá? Então, essa é uma das novidades que eu tenho para dar para vocês. Segunda novidade, gente. Nossa aula... tá faltando um anel, achei. Nossa aula de Sibila Cigana vai ser reprogramada para o começo de agosto, tá? Na verdade, a Sorte Lenormand teve alguns imprevistos e aí eles me comunicaram que eles estão colocando hoje no correio os Sibilas Ciganas, tá? Deixa eu pegar aqui o meu batonzinho e estou me apontando aqui junto com vocês. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, Debs, tudo bom? Então, nossa aula de Sibila Cigana ficou para o mês de agosto, tá? Certo? Vou colocar um pouquinho de cor aqui, um pouquinho de cor aqui. Ó, que beleza. Nos aprontando juntinhos.
Então, a nossa aula de Sibila Cigana ficou para o começo do mês de agosto. Outro recado para vocês. Sou revendedora da Sorte Lenormand e também da Mandala Esotérica. Então, caso vocês tenham interesse em baralho cigano, em tarô para iniciantes, afinal de contas, essa semana a gente está falando sobre os tarôs, me mandem mensagem, porque eu consigo uns descontinhos para vocês, tá bom? Certo, meu povo? Amou o batom? É um batomzinho roxinho. A gente passa no olho, a gente só para dar uma cor. Certo? Então, recadinhos dados. Quem ainda não segue, boa noite, Dri, tudo bom? Quem ainda não segue o meu perfil, bora seguir o perfil. Os e-books, gente, eu tenho com 34 e-books aqui para vocês, tá? O e-book da semana passada, eu vou subir essa semana. Até o final dessa semana estará aqui para vocês os e-books. Dentro dos e-books que eu tenho e-book sobre baralho cigano, eu tenho e-book sobre tarô. Só de e-book sobre tarô, tem 4 e-books aqui para vocês. Tem e-book sobre ritual, tem e-book sobre bruxaria sutil, tem e-book sobre velas, cristais, que é o que a gente mais vai falar essa semana, tá bom? Arruma-se com a Reisa. Pois é, arruma-se com a Reisa. Vida corrida. E vamos que vamos. Marise, Ivete, seja bem-vinda. Correria. Certo, meu povo? Deixa eu... Dado 5 minutinhos da live... Laerte tá por aí? Laerte não entrou ainda. Laerte. Deixa eu ver aqui o nosso encantamento de início de live. Já que ele não chegou, a gente vai fazer nosso encantamento de início de live, pra gente já começar a nossa live de estudos dessa noite. Boa noite, Sheila, tudo bom? Semana Bruxaria e Tarô. Vamos lá. Live 2, certo? Live considerar, né? E bora lá. Bora começar então nossa live? Laerte não chegou. Nada. Bora dar início? Nossa live de hoje, gente. Tarô, bruxaria e make com a Reisa. Pois é. Até que ficou tranquilinho, né, gente? Ficou uma gracinha. Esse aqui, ó. Aliás, todos os meus batons roxos, violeta, que é o que eu mais uso, né? Eu comprei esses batons, gente, na época do Halloween, o ano passado. E sai Halloween, você não acha mais esses batons. A minha sorte é que na época eu comprei mais de um. E ainda hoje eu tenho eles. Senão, minha filha, é o que eu mais gosto de usar e também é a cor. É minha paleta de cores, né? Da minha empresa. Então, bora lá. Oi, Francis, boa noite, tudo bom? Bora começar a nossa live de hoje, então, gente? Bora para o encantamento de início de live? Eu passo essa cor e fico apagada com a cara de morta. O meu, eu tava com cara de morta, agora tá até melhorzinho, né? Bora começar a nossa live de hoje? Bora se conectar com a egrégora da noite, essa egrégora tão poderosa de estudos, de conhecimento, de luz, de direcionamento? Bora lá? Encantamento de início de live, altar vivo, elementos, cartas e a harmonia desse seu altar. Pelo ar que sopra a visão, clareia a mente e traz conexão. Pelo fogo que aquece e inflama, acende a vontade e desperta a chama. Pela água doce fluente,
que nutre a alma e leva a mente. E pela terra, firme no chão, enraiza o corpo e sustém a ação. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa live de hoje, gente? E aí, vocês conseguiram fazer o ritual de ontem? Quem conseguiu fazer o ritual de ontem? Digam aqui para mim no comentário. Quem conseguiu fazer o ritual de ontem? Ou o ritual da carta que saiu ontem? Como é que foi para vocês? Alguém? 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 Não? Hoje vai ter mais um ritual, só que hoje com a carta do mago, tá bom? Então eu vou passar para vocês direitinho o ritual da carta do mago. Então fiquem até o final da live, que no final da live eu vou passar um ritual com a carta do mago para vocês. Certo? Recadinhos dados. Nossa sessão em grupo já está aberta para domingo, 7 horas da noite. Certo? Então você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Dou aulas aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, e aos domingos temos sessão em grupo, aula prática do que foi desenvolvido durante a semana, tá? Então, nossa sessão em grupo já está aberta. Aula prática, domingo, agora, 7 horas da noite, das 7 às 9 da noite, tá? O que a gente vai mexer? Com altar, com magia, com ritual e com encantamento. É isso que a gente vai fazer. Certo? Bora começar então? Bora começar nossa live, gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Cristiane, boa noite. Vivi, boa noite. Marciele, Marise, sejam todas muito bem-vindas, viu? Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer o invisível para o visível, tá? Deixa eu trazer um pouquinho vocês para cá. E colocar isso daqui para cá, mais fácil. Pronto. Melhorou. Então, Marciele, pois é. Hoje a gente vai trazer o invisível para o visível, tá? Então, hoje a bruxa que desperta em você vai trazer aí a energia de que você precisa de um espaço sagrado para fazer os seus rituais e seus feitiços. Então, hoje a gente vai trazer essa energia do altar de ancoramento para que a sua bruxa precise desse espaço energético para fazer o que ela precisa fazer, certo? E quando o tarô entra nesse altar vivo, esse espaço vivo energético, as cartas deixam de ser cartas somente para leitura de mensagens, tá? Então elas se tornam forças ativas ali dentro do seu altar vivo. Cada carta, ela vai trazer uma representação viva dos elementos da natureza. Então vocês vão encontrar cartas no dia de hoje trazendo a energia do elemento terra. Vocês vão encontrar cartas no dia de hoje trazendo a energia do elemento fogo. Vocês vão encontrar cartas trazendo a energia do elemento ar e cartas também trazendo a energia do elemento água. Então, as cartas do tarô estão ali no seu espaço, no seu altar vivo, trazendo a energia tanto da carta que você vai trabalhar, quanto do elemento a ser trabalhado. Quem fez aula comigo de tarô, acho que foi na primeira ou segunda semana de tarô que a gente teve. Segunda semana foi tarô, ervas e cristais, então foi na primeira. Nós falamos sobre os 4 elementos que a gente encontra nas cartas de tarô, tá? Deixa eu só pegar o tarô aqui para mostrar para vocês. Os 4 elementos que a gente encontra nas cartas de tarô são os elementos relacionados à terra, água, fogo e ar, tá? Então, dentro disso, a gente faz
o trabalho dos 4 elementos no nosso altar, tá bom? Ó, hoje eu peguei o tarô que é do Laerte. Que é do Laerte não, né? Que é parecido com o que o Laerte tem, né? Não é o do Laerte, lógico, esse é meu. Carlinha, boa noite, minha linda. Boa noite a todos que acabaram de entrar. Luiz, Juliana, Ana Flávia, Fabrícia, seja bem-vinda. Ana Clara, Kate, sejam todos muito bem-vindos. Carlinha, recados da Carla. Boa noite, passando para deixar alguns recadinhos para vocês, tá? A Reisa fará uma semana de bruxaria com tarô. Na próxima semana estará no canal do YouTube. Gente, ela colocou o canal do YouTube aqui para vocês, tá bom? Quem quiser, printa a tela que eu acho que fica até mais fácil. Semana passada nós falamos sobre o despertar da deusas interior. Então, caso você queira assistir às aulas da semana passada, estará disponível essa semana no canal do YouTube, que ela colocou aqui para vocês, tá bom? E essa semana eu vou liberar o e-book das deusas da semana passada, tá bom? Então, tem outros e-books aqui, assim como eu falei no começo da live. A parte de revenda de baralhos, então Sorte Lenormand e Mandala Esotérica podem me chamar no privado, que eu auxilio vocês, tá? Para ficar mais próximo de mim, me sigam na Rede das Fotinhos, que lá também tem o site de produtos da loja, tá? E o que tem de produtos na loja, gente? Baralhos, toalha de altar, toalha para leitura, sabonete, que mais? Pulseira de 7 nós, pêndulos, e tudo isso você vai encontrar no site, tá bom? Como que você acessa o site? Me siga na Rede das Fotinhos. Lá tem no link da bio para vocês conseguirem efetuar a compra de vocês, tá bom? Salgado. Laudi, Yasmin. Boa, boa, boa. Francis, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. Hoje vocês vão aprender como unir os elementos da carta, né? A intenção que você está puxando através da energia da carta para criar um campo de magia vivo ao seu redor, tá certo? Então preparem-se, porque essa noite tem bastante coisa para vocês anotarem, certo? Então vamos lá, gente. Dúvidas até aqui? Tranquilo? De boa? Eu acho que eu vou ter que separar, porque sabe o que eu fiz? Na hora que eu estava conversando com vocês, eu misturei todas as cartas e elas já estavam separadas. Eu fiz isso. Eu sei, acabei de ver aqui. E elas já estavam separadinhas. Mão de cartomante, né? Não pode pegar num baralho que já quer sair mexendo no baralho. Ah, saiu da ordem. Tinha colocado tudo em ordem. Ó. Isso aí. Nós vamos separar os arcanos. E depois o restante fica mais tranquilo. Pronto. Então vamos lá, gente. Esse aqui é o Pentacles. Acho que deve estar aqui no fundo. Não, Cups. Enfim. Vamos que vamos. Separei aqui. Boa noite, Laerte. Cenário novo desbloqueado. Pois é, não pode pegar num baralho que já quer ficar, né? Mexendo. E tava tudo separado bonitinho. Só de conversar com vocês, aí eu já botei ele na mão e já fiz assim. A hora que eu fiz assim, eu falei, putz. Bom, whatever, né? Bora lá. Então, vamos falar sobre as correspondências dos arcanos e os elementos, gente. Essa é uma aula que lá na primeira semana que a gente fez de tarô, eu dei uma pincelada com vocês. Na verdade, a gente aprofundou um pouquinho sobre isso, só que hoje a gente vai falar um pouquinho mais para a gente trazer esse conhecimento para o dia de hoje e a gente conseguir trabalhar dentro desse conceito
o altar vivo, que é o altar energético em relação às cartas que você vai trazer a energia para o seu altar, tá bom? Então, no tarô, os elementos da natureza estão vivos em cada um dos naipes, ou seja, o elemento de copas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos começar por esse, mais fácil. Espadas. Espadas é o elemento ar, certo? Sendo o elemento ar, ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado à comunicação, ele está relacionado à nossa mente, aos nossos pensamentos, às nossas decisões, às nossas palavras. Tudo isso está relacionado ao naipe de espadas, que é o elemento ar representado aqui pela carta, que são umas espadas. Vocês estão conseguindo ver espadas? Esse daqui acho que está melhor para ver, ó. Tá vendo? Naipe de espadas. Certo? Exato. 3 de espadas, 4 de espadas, ó. Tá? Então, o naipe de espadas é a representação do elemento ar dentro do seu altar vivo. E o que é o elemento ar? É a nossa comunicação, são os nossos pensamentos, é a nossa mente, as nossas palavras, nossas decisões. Tudo isso está relacionado ao elemento ar, que é onde a gente traz ele no naipe de espadas. Tá? Qual o próximo elemento representativo dentro das cartas de tarô? Deixa eu já até deixar separado aqui, porque ele está mais ou menos separado. Mas tá bom. Copas, tá? O que é o elemento no naipe de copas? Qual elemento é relacionado ao naipe de copas? Elemento água, tá? Elemento água está relacionado exatamente. Elemento água está relacionado ao naipe de copas. E o que o elemento água representa no nosso altar vivo? Representa as nossas emoções, representa a nossa intuição, o fluxo, a fluidez da vida, tá? Então, o elemento copas, aqui, ele vem representado dessa forma no tarô, tá? Então, ó, vocês podem ver outros aqui. E ele vem trazendo essa energia para o nosso altar, uma energia fluídica, uma energia de emoções, uma energia de sentimentos, uma energia intuitiva, tá bom? Sheila, seja bem-vinda. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Copas. O que copas está representando no nosso altar? O que o copas do tarô está representando no nosso altar? Qual elemento? Sentimentos, emoções, intuição, fluidez. Exatamente. Marciele, seja bem-vinda. Elemento água. Espadas. Qual o elemento? Ar. Qual é a relação do elemento ar no naipe de espadas? Pensamentos. Que mais? Mental, comunicação, exatamente. Elemento ar, pensamento, mental, comunicação, decisões, palavras, né? Comunicação. Certo? Deixa eu separar, já deixar separadinho aqui os naipes. Ele tá mais ou menos em ordem, mas vamos lá. Tá mais ou menos mesmo. Acho que esse daqui vai ficar ruim para vocês verem. Esse aqui tá melhor para vocês verem esse também. Bora lá. Próximo elemento a ser colocado no seu altar vivo, ouros. Qual é a representação do naipe de ouros? Elemento terra, exatamente. Naipe de ouros está relacionado ao elemento terra. E o que ele traz para o nosso altar?
Qual é a energia que ele traz para o nosso altar? Exatamente. Materialização, trabalho, finanças, segurança, estabilidade, tá? Então, quando a gente quiser trazer energia do tarô no campo matéria, no campo de segurança, no campo de estabilidade, de concretização, ou seja, materialização de objetivos, seja ele qual for, seja no trabalho, seja nas finanças, seja ele qual for, a gente traz o naipe de ouros, tá bom? Pro nosso altar. Lembre-se que essa semana a gente está trazendo a energia da carta do tarô para o nosso altar. A gente não está perguntando para o tarô o que a gente precisa. É a gente já saber exatamente o que a gente precisa e trazer aquela energia para o nosso momento. Tá bom? Bora lá. 3, 4. Tô falando, tá fora de ordem. Mas tá bom. Tantã. Próximo. E qual que a gente ainda não falou? Deixa eu ver. Tô falando, tá tudo embaralhado. Qual é o último que falta a gente falar? Elemento? Elemento fogo, representado pelo naipe de paus, certo? E o que quer dizer essa energia do naipe de paus, representando o elemento fogo, no nosso altar vivo? Alguém arrisca? Marcos, Daniela, seja bem-vinda. Marciele, seja bem-vinda. Ação, exatamente. Então, o elemento fogo é a ação, o desejo, o impulso, a coragem, a criatividade, tudo isso está relacionado ao elemento fogo. Exato. O ato de fazer, o ato de você movimentar as coisas na sua vida. Certo? Deixa eu deixar ele aqui. Então, dito isso, gente, e os arcanos maiores? Os arcanos maiores, muitas vezes, ele tem os dois elementos, tá? Alguns deles vão vibrar mais um elemento do que o outro, porém, alguns deles também vão ter os dois elementos, tá? Então, vou dar um exemplo. A carta da estrela. A carta da estrela, ela vai trazer a vibração do elemento água, tá? Anotem isso, porque isso é importante e é legal vocês saberem. Então, a carta da estrela, ela vibra com o elemento água, certo? Jéssica, seja bem-vinda. Kate. Exato. Bora anotar, gente. Bora anotar. Carta da estrela, vibração do elemento água, certo? Carta da justiça. Qual seria a representação, qual seria o elemento relacionado à carta da justiça? Alguém? Ar, exatamente. Elemento ar na carta da justiça. Perfeito, Laerte. Qual seria o elemento representativo na carta da imperatriz? Carrega uma espada, exatamente. Elemento terra, exato. Terra, exatamente. Então, o mago, que é uma carta onde a gente possui os 4 elementos, ele pode ser usado dentro do nosso altar vivo, tá? Então, ele é um ponto de união dos 4 elementos. A imperatriz e o imperador, sim, os dois são elemento terra. Lu, seja bem-vinda, certo? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Bem-vinda, meu amor. Simone, seja bem-vinda. Tranquilo?
Então, o mago, gente, ele traz a representação dos 4 elementos, ele já carrega os 4 elementos. E é exatamente a carta ao qual eu vou conversar com vocês no dia de hoje, tá? Bem-vinda! Então, as cartas, elas podem ser lidas, mas elas também podem ser ativadas. E o que seria isso? Quando você coloca uma carta no seu altar, uma carta sobre o seu cristal, ou você sopra a fumaça nessa carta, ou você coloca ela em contato com uma erva, ou você expõe ela numa luz de vela, ou de repente no sol, você está acordando, você está despertando a energia dessa carta, tá? Você está dizendo energeticamente que aquele arcano ou aquela carta específica, seja ele um arcano maior ou um arcano menor, ele está sendo energizado por algum elemento. Então você acaba ativando a energia da carta através do elemento, tá? Então, por exemplo, vocês podem de repente pegar uma carta, deixar próximo ao elemento fogo, tá? Pelo amor de Deus, não vão me queimar a carta, tá? Então não é para pegar a carta e enfiar ela na vela, porque se você pegar a carta e enfiar ela na vela, você vai queimar a sua carta, tá bom? Como que a gente ativa a carta através do elemento fogo? Ou você coloca ela próxima à vela, exato, ou você coloca ela de repente em contato com o sol, tá? Então, você colocando ela em contato com o sol, você ativa ela o elemento fogo. Então, necessariamente não precisa ser uma vela, tá bom? Elemento água, como que você ativa aí o elemento água na carta? Existem algumas formas de fazer isso. Você não vai me sair borrifando água diretamente na carta, porque tem alguns baralhos que a sua carta vai danificar a sua carta, tá? O que você pode fazer? Você pode colocar ela em contato com a água da seguinte forma: coloca um copo de água e coloca ela próximo do copo, tá? Ana Clara, seja bem-vinda. O sol por muito tempo desbota a tinta, então é só um pouquinho, claro. Claro, você não vai deixar ele o dia inteiro, né? Então, certinho. A água, você também coloca ela próxima ao copo, tá certo? Você colocando essa proximidade com o copo, você já deixa a carta entrando em contato com o elemento água, certo? O óbvio precisa ser dito. E aí, dentro disso, de que forma que você ativa a carta no elemento ar, gente? De repente você pode pegar um incenso e passar ela sobre o incenso. De repente você pode fazer uma defumação, né? Pegar uma erva específica que você quer ativar, né? Junto com aquela carta, e você pode jogar ela no. Você pode colocar ela conscientemente em contato com o elemento ar através disso, tá bom? Toca um sino perto dela também. Penas são representações do elemento ar, tá? Então, de repente, você pode pegar uma pena e colocar em contato com a carta. Então, são todas formas que você consegue ativar o elemento na carta, tá bom? Elemento terra, esse daí é o que a gente mais utiliza. Elemento terra, a gente coloca a carta sobre um cristal. A gente coloca a carta em contato com uma planta ou, de repente, também colocar em contato com a terra, tá bom? A própria terra. Então, quando você faz isso com intenção, você transforma a carta num selo mágico. Você transforma a carta no sentido de você ativar esses elementos na carta, certo? Dúvidas? Tranquilo? E como que a gente monta o altar mágico com o arcano regente? Tranquilo.
O seu altar é reflexo daquilo que você tem dentro de você, tá? Então ele não precisa ser um altar grande, mas ele precisa ter a sua energia. Ele precisa principalmente estar vivo. Então você pode montar o arcano o altar de acordo ou baseado no arcano que está regendo o seu momento atual. Então, por exemplo, se você está buscando clareza mental, o altar ele pode ser de repente guiado pela carta da justiça, que a gente já falou que a carta da justiça está relacionada ao elemento ar, tá? Ou se você quiser, você pode encontrar o naipe de espadas que está mais representativo aí para trazer sua clareza mental, tá? Se você está trabalhando cura emocional, você pode trazer o naipe de copas, né? Você pode trazer aí um cristal como ametista ou quartzo rosa para poder estar trabalhando o seu emocional, tá bom? Maria, seja bem-vinda. Dentro disso, a gente pode escolher um arcano que represente o que você quer consagrar. E você monta um altar em torno desse arcano. Ou seja, se você quer trabalhar algo em você relacionado aí aos 4 elementos que a gente acabou de falar, você sabe qual naipe está relacionado a esse elemento e você sabe qual o arcano, tá? Então você puxa aquilo e traz ali para fazer essa ritualística. Se você de repente você quer trazer para o seu altar uma energia que você está precisando, um arcano que está representando aquilo que você quer, você pode montar o altar ao redor dele na energia que ele está trazendo, tá? E como que a gente faz isso, gente? Através dos elementos. A gente já teve aulas sobre ervas, a gente já teve aulas sobre velas, a gente já teve aulas sobre cristais, tá? Então, dentro desses estudos, se você não participou dessas aulas comigo, minha sugestão, gente, essa semana eu já estou falando isso para todos vocês. Sugestão minha essa semana. Para quem não participou das lives anteriores, tem e-book aqui na caixinha verde. Então, clica aqui nessa caixinha verde, vai na parte de produtos, encontrem o e-book sobre ervas, encontrem o e-book sobre velas, encontrem o e-book sobre cristais. Por que eu estou falando isso? Porque os elementos, eles são grandes aliados nossos, trazendo a energia que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, os cristais, eles trazem a memória sólida do elemento terra. A energia solidificada do elemento terra são os cristais, ou a própria terra, tá? Perdão. As ervas, elas são a energia viva do nosso reino vegetal. Também relacionada ao elemento terra? Sim, mas elas podem ser trabalhadas também no elemento ar. Quando você tem uma queima de ervas, você trabalha o elemento ar, certo? Sigilos, gente, tivemos aulas sobre sigilos mágicos. Aliás, eu ensinei como você monta seu próprio sigilo. Galera que teve aula comigo, que participou da sessão em grupo, que montou o seu próprio sigilo, esse é um ótimo momento para deixar o seu altar vivo, tá? Então, sigilos são palavras transformadas em símbolos carregadas de uma energia específica. E quando você coloca as cartas combinadas com todos esses elementos, ele se torna um portal vivo, um portal de poder. Então, quando você une a carta certa com o cristal correspondente, a erva consagrada e a intenção clara e objetiva do que você quer, você está criando um campo de energia vibrante, extremamente consciente e um portal. Quando a gente falou sobre bruxaria sutil,
Eu comentei com vocês que a gente faz bruxaria o tempo todo. A gente só não tinha consciência. Quando a gente faz o uso do tarô com clareza, direcionamento, trazendo os elementos que a gente quer trabalhar dentro daquele ritual, você abre um portal, tá? Então, acho que muitas das vezes a gente não tem nem noção do que a gente está fazendo, mas a gente está abrindo um portal. Porque cada um dos elementos ele traz uma energia específica para dentro daquela ritualística que unidos formam um portal energético para aquela energia flua, tá? Por isso que é muito importante. Eu comentei ontem com vocês, é muito importante a gente saber qual é o elemento certo para ser utilizado junto com a carta, né? E se você ainda não sabe qual o elemento correto a ser trabalhado, é importante que você estude isso. Porque fazer uma ritualística, fazer um encantamento, você abre um portal energético. Você está utilizando a sua energia de ser divino, tá? Os seus pensamentos, as suas emoções, a sua ação, porque tem a parte da manipulação dos elementos. E dentro disso, você cria um polo energético que ele é ampliado através da sua intenção. Então é muito importante a gente saber com qual elemento trabalhar dentro das magias, dentro da parte de bruxaria. Porque de repente você tá. Deixa eu dar um exemplo. Você tá com uma carta de início de ação acendendo uma vela branca, ou de repente de início de ação acendendo uma vela preta, ou seja, ou de repente usando um cristal que não tem a energia da ação. Ai, vou utilizar um quartzo rosa para trazer minha energia. Gente, por isso que precisa ser estudado. Por isso que dentro das cartas de tarô é muito importante a gente saber. Primeiramente, eu sempre ensinei para vocês isso e hoje eu vou repetir. Primeiro, a gente precisa saber a informação básica da carta. O básico do básico, gente. Sabe? O que é a carta da justiça? Carta da justiça é o equilíbrio, o básico precisa ser dito, segundo o que o Laerte disse aqui no começo da live. Sheila Marciele, seja bem-vinda. Hoje eu fiz ritual de prosperidade do restaurante com lua cheia, hoje foi incrível, veio muitas pessoas. Pois é, exatamente, só o Laerte. Mas ele falou de brincadeira naquela época, né? Mas é bom a gente trazer essas informações no momento agora, porque a gente já tá num patamar, a gente já subiu alguns degraus que estavam aí, né? Que a gente não tinha conhecimento, que a gente estava aprendendo e tudo mais, e a gente chegou agora num degrau que se a gente não souber o que trabalhar com a carta de tarô para você trazer essa energia viva para o seu altar e conseguir assim co-criar algo que você quer, vai ficar bem complicado. Porque, por exemplo, Laerte, ele sabe qual vela usar, ele sabe qual a lua que ele vai utilizar, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Entendeu? Que foi nesse caso aqui que ele comentou sobre o ritual da prosperidade. E por que é importante? Porque cor de vela importa, tá? Elementos que você vai colocar importa e muito. E aí eu não estou falando somente desse básico aqui que eu estou falando para vocês, de cristal, incenso, erva. Não. Por exemplo, um elemento de prosperidade que você pode usar pode ser moeda, chave, chave para abertura de caminhos. Entendeu? Prosperidade no sentido de trazer abertura de caminhos. Então, são esses elementos a mais, por exemplo, eu quero utilizar no meu ritual de amor, que aí eu vou fazer com a carta da Imperatriz, eu quero utilizar uma maçã.
Eu quero utilizar cravos para afastar as energias que são contrárias ao amor próprio. Então, eu quero utilizar mel para trazer doçura, para trazer calma e tranquilidade. Todos esses elementos, eles trazem um padrão e eles conversam dentro desse portal. Então, se a gente colocar um elemento que não tem nada a ver, é um elemento a menos dentro daquela energia, porque ele não vai estar congruente energeticamente com tudo aquilo que você está colocando. Ele vai estar do avesso. E aí é onde tem um desequilíbrio aí dentro da magia. Tá bom? Vela que eu uso é 7 dias dourada. Clarete, seja bem-vinda. Marciele, seja bem-vinda. Gustavo, Brenda, Kimberly, seja bem-vindo. Opa. Laodiceia, o pote da prosperidade. Exato, quando a gente fez potes de feitiços, quando a gente fez sprays energéticos, quando a gente fez saquinhos energéticos, tudo isso a gente conversou naquela época sobre os elementos que se conversavam para dar potencialidade. Tá? Quem não participou da aula tem e-book aqui, gente. Clica aqui no verdinho, vai na parte de e-books, que tem e-books aqui sobre potes mágicos, spray energético, saquinhos energéticos para você carregar no seu bolso, na sua bolsa. Tudo isso tem no e-book aqui, tá? Então clica no verdinho, vai na parte de produtos, tem um e-book só sobre isso. Quando a gente falou sobre isso, a gente já estava trazendo os elementos energeticamente que estavam compatíveis com aquilo que a gente queria. E com a carta de tarô vai funcionar da mesma forma, tá? Então, uma carta de tarô que traz o elemento fogo, por exemplo, você vai usar uma vela vermelha. Você vai usar, deixa eu ver, uma erva forte, uma canela. Canela, ela traz a energia aí do fogo, tá? Então, os elementos que você coloca precisam conversar com aquilo que você deseja. Deseja no sentido de, primeiramente, tenha em mente de colocar os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Quer dizer, colocar não. Tenham em mente os 4 elementos que vocês podem trabalhar dentro de uma ritualística. E dentro de cada um dos elementos, vocês aprofundem isso para que torne esse portal poderoso e forte, para que isso seja a seu favor materializado, tá? Nanda, seja bem-vinda. Uma dúvida, quando se é... Brenda, a minha live não é sobre esse assunto, tá? A gente está falando sobre bruxaria e tarô, meu amor. Tá bom? Mas uma mulher pode ter, sim, um Exu e Pombogira, inclusive Exu Mirim. Porque não está relacionada a sexo. Não está relacionado se você é homem ou mulher, se você pode ter ou não. Está relacionado à afinidade. Tá bom? Mas não é a live de hoje. Tá bom? Ivete, seja bem-vinda. E sim, sobre energia. Exato, afinidade energética. Tá? Mas podemos sim. Certo? Dúvidas, gente, até aqui, tranquilinho? Então, quando você une a carta certa com os elementos corretos, você potencializa a sua magia. Por isso que nós encontramos esses belíssimos livrinhos. Esse daqui é um livro que eu indiquei para vocês ontem e hoje eu vou falar dele novamente. O livro, ele traz os elementos que você precisa trabalhar na magia.
E você precisa trabalhar no feitiço ou no encantamento. Leanderson, Thaís, seja bem-vinda, tá? Então, quando a gente sabe usar os elementos corretos, a gente consegue ter um livro de magia. Que é exatamente o que eu falei para vocês sobre o Grimório ontem, né? O Grimório do Tarô, para que vocês comecem a escrever as magias que vocês fazem com o tarô, tá? Então, de repente, você pode escrever a sua própria magia, seu próprio encantamento, seu próprio feitiço, desde que você saiba qual elemento você trabalhar. Você vai trabalhar naquela magia. Primeiro, o elemento que você vai trabalhar e quais são os elementos físicos que você vai utilizar. Porque não adianta você usar um elemento que não tem nada a ver com aquela energia, porque aí é um elemento a menos, uma energia a menos dentro do que você está fazendo. Tá bom? Por isso que é muito importante a gente saber a energia dos arcanos maiores e os arcanos menores, tá? O que dentro dos arcanos menores a gente pode trabalhar, quais os elementos, e a gente sabendo quais os elementos que a gente pode trabalhar de cada carta, a gente aprofunda os objetos que a gente vai colocar. Tanto dos arcanos maiores quanto dos arcanos menores. Certo? Então é aquilo que a gente falou. Imperatriz, imperador, elemento terra, estrela, elemento água. O que mais, gente? O mago trabalha os 4 elementos. O louco. O louco seria o elemento ar, porque é o se jogar, é o trilhar um novo caminho. Entendeu? Então, todos esses elementos, eles se encontram em cada uma das cartas. E você saber quais os objetos que você vai colocar nesse ritual é muito importante. Por isso que eu sempre falo, tarô não é brincadeira, tarô é estudo. A gente precisa estudar o tarô. O tarô, ele traz essa necessidade de estudo, assim como todas as outras formas oraculares, tá? E a gente precisa utilizar ele um pouquinho além, que é o que eu tô falando essa semana com vocês. A parte de bruxaria, de encantamento, de feitiço, de ritual, com as cartas de tarô. Mas você só consegue fazer isso se você estudar o tarô. Certo? Se você não estudar o tarô, aí fica complicado da gente fazer um ritual, fazer um feitiço, fazer um encantamento, puxando a energia da carta, colocando os elementos dentro de uma lua específica, tá? De repente você pode usar a lua, de repente você não precisa usar a lua. A gente falou sobre isso ontem, os tipos de bruxa, né? De bruxaria que a gente tem. Então, tudo isso conta. E tudo isso vai depender do quê? Do que você estudou. Do que você torna aquilo como verdadeiro para poder fazer a sua bruxaria. Certo? Nossa, sabe que me veio agora? Eu levei aqueles ímãs do aura do tarô, vou usar eles para potencializar o dia. Pode usar. Eu também tenho, acho que eu tenho 3 dele. Pode usar. Então, tem várias formas da gente trazer a energia do tarô. Caramba, Laerte, 8? É bastante, hein? Então, tem aí os elementos que a gente pode trabalhar dentro de cada carta e dentro desses elementos, os objetos que você vai colocar dentro do ritual, sabendo exatamente o que você quer e aonde você quer chegar. Fechou? Dúvidas? Tranquilo? Bora. Nossa, meu celular tá acabando a bateria, gente. Só carta positiva. Quais que você tem aí, Laerte? Eu acho que eu tenho a estrela,
Só lembro da estrela. Tem mais dois, mas eu só lembro da estrela. Dúvidas, gente, até aqui? Vocês estão falando de rituais? Estou editando o oráculo da bruxa e ele tem ritual para cada carta. Como assim, Carla? Você tá. Não entendi. Olhando o oráculo da bruxa e ele tem um ritual para cada carta, é isso? É aquele oráculo da bruxa da Matrix, editora? Que é uma caixinha preta? Louco, estrela, sol, mundo, estrela de novo, mago. E tem mais coisa. Eita, beleza. Dá para fazer um ritualzão aí, hein? Entendi. Ah, o da bruxa verde. Ah, ele vem com rituais? Ótimo saber. Já vou botar na minha listinha na Shopee. Não sabia disso. O oráculo da bruxa verde. Eu também não sei qual é a editora. Acabou de subir na lista de prioridades. É, exatamente, já que nós estamos numa semana de ritual, né? Uma semana de magia, de encantamento, de feitiço, assim como esse livrinho que eu estou mostrando para vocês. Muito pertinente esse oráculo. Ah, cabe, Lari. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que eu tô falando que cabe? Porque assim, ó, quando você olha no celular, aí tá escrito assim 99, né? Mais. Que ele não traz o número exato. Eu abri no meu notebook, sabe quanto que tem lá? 369 coisas dentro do meu carrinho da Shopee. Então, se eu falo, cabe, meu filho. Tô com 369 coisas dentro do meu carrinho da Shopee. Então, pensa. Marcela, seja bem-vinda. Na Shein ele trava e você não seleciona mais nada. Sério? Cabe, Carlinhos. Ô, Lari, cabe sim. Carrinho da Shopee, ele é infinito. Ele é infinito. Tem uma dúvida. Os arcanos menores. O elemento. Pode usar qualquer carta ou usa a informação da carta mais apropriada para a questão? Está com dúvida no elemento ou na informação da carta? Não entendi. Você fez uma limpeza no seu carrinho, Carla, na Shein? Ai, o coração, dá uma tristeza, né? Essa semana eu tirei umas coisas do meu carrinho na Shopee, mas foi duas só, e não tinha nada a ver com. Ah, não, eram uns baralhos mesmo, mas o tarô do conjurador, sabe? Que eu não me conectei mais. Diga aí, Lerte, a sua dúvida. Para usar só para elemento qualquer carta? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está perguntando que os arcanos menores, você quer utilizar os arcanos menores só por conta do elemento, é isso? Por exemplo, o naipe de espadas para usar o elemento ar, é isso? Aí pode ser qualquer um do naipe de espadas, é isso a sua pergunta? Isso, tá. Ai, gente, perdão, me desculpa. Laerte. Dentro do naipe de espadas, dentro do naipe de paus, dentro do naipe de copas e do naipe de ouros, você pode usar como eu utilizaria, mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Eu utilizaria a informação da carta raiz junto com o elemento para montar o meu altar. Então, eu vou dar um exemplo.
Ai, caiu. Peraí. Deixa eu pegar um aqui. Que cai. Peraí, gente. Eita, lasqueira. E a prova de vocês está com uma coluna boa esses dias, entendeu? Então, bora lá. Ó. O as de copas. Copas é o elemento água. Elemento água relacionado aos nossos sentimentos, nossas emoções, ao fluir da vida, nossa intuição. Certo? O as significa o quê? Início, né? Sim, sim. Seria isso que eu faria. Eu não ia colocar um as de copas para algo que já está em movimento, tá? Algo que já está em movimento e precisa de mais ação, mesmo que seja relacionado à parte intuitiva, à parte emocional, tá bom? Eu nunca vou colocar um as de copas, por exemplo. E assim eu faria em todas as cartas. O que eu ia trazer dentro da minha ritualística? Eu ia trazer a informação da carta junto com o elemento para eu poder trabalhar com mais precisão aquilo que eu quero. Entendeu? E eu sabendo a informação da carta e o elemento a ser trabalhado, dentro do elemento eu faço a minha ritualística. Tá bom? Eu trabalho os objetos que eu vou colocar na minha ritualística. Tá? Então, o que pode trazer uma representação do elemento fogo, por exemplo? Canela, trabalhar com canela, porque a canela esquenta. Então, traz a representação do elemento fogo. Deixa eu ver. Trabalhar com um cristal. Qual que seria um cristal? Um rubi. Rubi é forte, rubi é poderoso, rubi é um cristal forte de ação. Tá? A energia do rubi, por exemplo. Ou, de repente, trabalhar, já falei, a erva, a canela, o rubi. Coisas relacionadas à força. A força no sentido do movimento, não a força no sentido de ser forte. A potencialidade, que é a ação. Ação é potencialidade, tá? Então, eu trabalharia o elemento fogo no sentido da ação, trazendo potencialidade para aquilo que eu quero. E aí eu vou trabalhando os elementos ali, tá bom? Acho que é editora Rockpool. São exatamente. Oráculo da Bruxa Verde. Eu acho que é isso mesmo. Gratidão pelas informações, Carlinha. Para mim não faz sentido pedir o elemento terra buscando prosperidade e usando 5 de ouros. É isso aí, tá? Ô Lu, eu não consigo te ajudar, meu amor. Tá bom? Não consigo te ajudar nesse momento, tá? Gaudênio, seja bem-vindo, porque também não é minha especialidade, tá bom? Certo, gente? Dúvidas até aqui? Tranquilo? De boa? Ai, meu Deus. Paga não. Mas está certinho, Laerte. Eu trago a potencialidade da carta através do seu significado raiz, o elemento que eu vou trabalhar,
e dentro do elemento que eu vou trabalhar, eu trago os objetos para fazer aquilo um portal poderosérrimo, entendeu? Porque até então a gente estava trabalhando com os 4 elementos e caso vocês não saibam, todas as nossas sessões em grupo, a gente abriu o portal e fechou o portal, tá? Vocês não sabiam disso? Então tá bom. Se vocês não sabiam disso, todos que participaram comigo desde o começo das sessões em grupos, nós sempre abrimos portais. Todas. Porque a gente trabalha com 4 elementos. Então, todas as sessões em grupo, nós abrimos portais. Eu aqui o meu e vocês na casa de vocês o de vocês. Agora vocês conseguem, acho que, entender o porquê que a gente foi fazer um altar e porquê que a gente foi fazer uma tronqueira? É muito sério isso, gente. Elemento, significado e objetos relacionados. Sim, Galdênio, seja bem-vindo. É muito sério isso. Às vezes a gente acha que, vamos só abrir um tarô aqui para fazer uma leitura. Você está abrindo um portal e nem sabe que está abrindo um portal. Toda a ritualística que você faz antes de abrir um baralho. Isso aqui está separadinho. Antes de abrir um baralho, é algo relacionado ao seu próprio portal, tá? Ó, tá tudo embananado aqui, gente. Copas aqui. Por que eu fiz isso? Estava tão bonitinho. Olha lá, ó. Daqui para cá tá certinho. Dúvidas? Tranquilo? Podemos continuar? Porque agora eu vou passar um encantamento para vocês de consagração. Vou deixar assim. De consagração de intenção. Bora lá? Agora, anotem o encantamento que eu vou passar para vocês. Tá? Mais 2. Tudo meio bagunçado aqui, gente. Vamos lá. Lá vamos nós. E vamos de magia, vamos de encantamento, vamos de feitiço. Anotem. Encantamento, consagrar a intenção. Tá? Elemento que você vai utilizar. 2020. Eu ia falar, nossa, 2020? Eu falei, o que tem a ver em 2020? Agora entendi. Bora lá. Encantamento, consagrar a sua intenção. Qual a carta que a gente vai utilizar? Carta do mago, tá? Carta do mago, ela tem os 4 elementos. Então, a gente vai fazer a consagração, puxar a energia da carta do mago. Gente, quando eu falo puxar, vocês entendem, né? Não é que o mago vai ficar sem energia. Vocês entendem quando eu falo puxar energia? Tá. Se alguém não entende quando eu falo puxar energia, me conta, tá? Pode ser? Ou me chama no privado. Porque não é que você vai deixar o mago sem energia, não é isso, tá? Você vai utilizar aquela vibração energética para fazer uma magia, um feitiço, tá bom? Então vamos lá. Elemento que você vai utilizar: carta do mago, vela vermelha. A erva você pode usar o alecrim, porque o alecrim ele traz foco também, tá? Ai, meu céu da boca tá coçando. É rinite querendo voltar. E é uma palavra do poder. Uma palavra em latim que ela representa a seguinte frase: que se faça. Que se faça. Qual é a palavra que representa essa frase? Que se faça, vinda do latim. Até. Beijo.
Exatamente. Então, qual é a palavra de poder? Fiat. Fiat. F de faca, I de igreja, A de amor, isso, fiat, tá? Que significa em latim que se faça, tá certo? Ana, seja bem-vinda. Então vamos lá. Anotado? Fechou? É, todo mundo. Eu também pensei. A marca do carro, isso. Fiat. É Fiat. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai se sentar num local tranquilo, fazer a respiração consciente 3 vezes, trazer a atenção para aqui e agora, estado de presença, isso tudo a gente já conversou. Cláudia, seja bem-vinda. Magia para ter um Fiat. Não. Tá? Tudo isso a gente já conversou. Coloca a carta do mago. Deixa eu pegar a carta do mago aqui para vocês. Desse tarô belíssimo. Carta do mago. Tá? Isso. Vocês vão pegar a cartinha do mago. Vocês vão colocar ali no seu altar. Vou até colocar ele aqui do ladinho do meu celular. Pronto. Vocês vão colocar ele no seu altar ali de frente para você, tá? Acender a vela vermelha. Certo? Para quem já sabe escrever feitiço na vela, dica de ouro. Escreva ali o feiticinho Fiat na vela. Como? Ou de baixo para cima, dependendo do que você quer, ou de cima para baixo, dependendo do que você quer. Escreve ali na velinha. Tá? Só para dar uma potencializada nessa vela. Caio, seja bem-vindo. Então, como que faz? Clica no botãozinho verde, vai para a parte de produtos e compra o e-book de velas. Lá tá escrito. Tá bom? Então, você vai acender sua vela vermelha. Perfeito, né, Laerte? Gostou, né? Piscadela. Lá você vai acender a sua vela vermelha, trazendo a simbologia do elemento fogo ali para sua ritualística. Tá? Ai, Reisa, mas se eu quiser usar o elemento carta do mago específica para essa ritualística, a gente vai usar a vela vermelha, tá bom? Então você vai colocar. É que não deu tempo de trocar. Não deu. Foi tudo muito rápido hoje, não deu tempo de trocar. Mas o roxo com preto está belíssimo, como sempre. Tá tudo certo. Ó, a gente compensou nas unhas hoje. Certo? Então você vai colocar a carta do mago, colocar ele na sua frente, você fez as respirações conscientes, todo o seu estado de presença, acendeu a vela vermelha, intencionar. Você vai colocar um pouquinho do alecrim, pode ser seco, pode ser fresco, conforme você intuir, tá bom? Você vai trazer esse punhado de alecrim seco e colocar próximo à carta, colocar em volta da vela. Aí vai da parte intuitiva e criativa de cada um, cada bruxo e cada bruxa, tá? Eu gosto muito, muito de trabalhar com ervas em volta da vela. Ela traz uma energia muito forte para mim. Pode, depois você pode queimar o alecrim. Então, você coloca aí do lado um punhadinho do alecrim. Seja ele fresco, seja ele seco, tá bom? Pode, ele pode queimar ou não. Você pode colocar no pratinho e colocar ele. Bruxa é bruxa.
E se você quiser fazer algo com aquele alecrim depois? Sacou? Cada bruxa com a sua mania de bruxa. Então, vocês coloquem aí o punhado de alecrim como símbolo de clareza, de coragem, de proteção. Respirem profundamente, tragam na mente de vocês a intenção que você quer ser, quer que seja consagrada, tá? O que quer dizer isso, gente? A intenção que você quer ser consagrada é que seja materializada. Então, pode ser uma meta, pode ser um sentimento, pode ser uma nova fase de vida, seja o que for. É aquilo que você traz como intenção de que ela seja consagrada, materializada no plano terrestre. Tá bom? Então, vocês vão escolher um local tranquilo, vão colocar a vela do mago, vão acender a vela vermelha, já dei várias dicas aí do que colocar nas velas, vai colocar o punhadinho de alecrim, vai trazer a intenção aí na sua mente, seja uma meta que você queira materializar, uma nova fase de vida que você quer sentir, um sentimento novo que você precisa aí trabalhar ou trazer para esse momento atual. E aí vocês vão focar na carta do mago. Olhe bem nos olhos da carta do mago. Quando você focar a energia na carta do mago, vocês vão repetir essas frases que eu vou falar para vocês. Hora de anotar. Com a chama eu aciono. Com este símbolo eu crio. Com essa carta eu fortaleço. Com esse altar eu manifesto. Minha vontade é clara, minha alma comanda. E aí vocês vão falar, Fayette, que se faça. E aí vocês vão repetir 3 vezes a palavra Fayette. Minha vontade é clara, minha alma comanda. Fayette, que se faça. E aí vocês repetam a palavra Fayette 3 vezes, tá bom? Depois que vocês verbalizarem isso, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer a visualização criativa dessa intenção, tá? E essa visualização criativa dessa intenção, ela toma forma na carta do mago e ela sai dessa carta subindo, como se fosse uma fumaça, ancorando essa energia para uma nova realidade. Esse é o famoso cocriar e soltar que todo mundo fala. Vocês já devem ter ouvido falar sobre cocriação de realidade, né? A cocriação de realidade... Mas deu tempo de anotar? Senão eu repito, tranquilo. Deu? Qual parte, Laude, que você não pegou? A última frase? Ou com este altar eu manifesto, você pegou?
Minha vontade é clara, minha alma comanda. Fiat, para os mais íntimos. Que se faça. É para materializar, que se faça isso acontecer, né? E aí, depois disso, você repete Fiat, 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 tá? Tá faltando um Fiat que se faça aí, Laerte. Aí depois você repete os 3 vezes Fiat, tá? Então, quando você visualiza, depois que você fizer isso, você visualiza a sua intenção, ou seja, você faz a visualização criativa daquilo que você quer, você imagina ela saindo de dentro da carta como se fosse uma fumaça e sendo aí jogada para o universo, tá? Então você ancora essa energia como se fosse uma realidade. Isso é uma cocriação de realidade que todo mundo fala. Como que a gente cocria? A gente fecha os olhos, visualiza a coisa já acontecendo. O que você sente? Como você está vestido? O que tem em volta de você? Tudo isso da cocriação da realidade é uma magia. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Isso. Então, cocriar a realidade é uma magia, gente. Tá bom? E depois de ter feito isso, vocês permaneçam alguns minutos ali, sentados, em silêncio, focados, tranquilos, soltando isso para o universo, ou seja, liberando essa visualização criativa através de uma fumaça para o universo, tá? E o que acontece? Quando você faz isso, você não está somente ancorando a energia, você está criando a sua nova realidade. Bom? Quanto mais clara, mais emocional, mais fácil é. Eu dei de todos, Vivi. Aliás, o curso de tarô, ele tá quase pronto, tá? Já foi de tudo, é. A primeira parte do curso de tarô para iniciantes está quase pronto. Tem 2 vídeos já pronto, tá indo para o terceiro. São 5 vídeos, tá? Certo? Dúvidas sobre esta ritualística? Tranquilo? Anotado? Como que vocês fazem o feitiço? Esse feitiço é para sim, senhora. Consagrar a sua intenção, tá? É uma cocriação de realidade feita com a carta dos magos, com a carta do mago, tá? Então, cocriar realidade que a gente tanto ouve por aí, né? Principalmente na parte de física quântica, cocriação da realidade, cocriar sua nova realidade, o que você quer, como é que vai ser, o que você sente, quem está com você, qual aroma você está sentindo, se tem pássaro, se tem vento, se tem sol. Essa cocriação da realidade é o que a gente está fazendo aqui com a carta dos magos. Tá bom? Dúvidas? Não? Ai, minha bateria. Certinho? Exatamente, Laerte, falou tudo. Parar de ser quem recebe e seja quem aciona, quem ativa. Né? Então, parar de ser o peão e ser o cara quem dá as cartas. Exato. Certo, povo? Era isso que eu tinha para vocês hoje à noite. Dúvidas? Vou ter que separar o meu tarô agora, porque eu misturei tudo aqui.
Terminando a live, eu separo o tarô. Dúvidas? Então, hoje vocês aprenderam a dar forma à magia de vocês, né? Então, os elementos aí que estão ao nosso redor, eles também podem ser utilizados dentro da nossa ritualística. Então, quando você ativa uma carta, por exemplo, uma carta com fogo, soprando a intenção, uma carta com fogo, ou soprando a intenção, trazendo o elemento ar, ou ungindo com água, gente. Então, eu falei a forma mais tranquila, você colocar perto de um copo de água, mas eu já fiz em carta, pegar água consagrada e passar na carta com o dedo mesmo, úmido, tá? Eu já fiz isso. Ou ancorar a energia da carta no elemento terra. Você está escrevendo feitiços com sua própria vida. Então, dentro de toda essa ritualística, você pode trazer aí o principal elemento que você pode trabalhar, trabalhando ele, ativando ele na carta. Colocando ele no sol, como eu expliquei, tudo aquilo que eu expliquei no comecinho da live. Tá bom? O seu altar, gente, o altar de cada um de nós, ele é sagrado, tá? Então, tratem ele como se vocês estivessem cuidando de vocês mesmos, porque ele é uma extensão da nossa energia, da nossa magia e de tudo aquilo que a gente tem de melhor, tá bom? Fechou? Vou separar minhas cartas depois. Será que eu vou conseguir? Eu tô com 20% de bateria, Laerte. Não sei se vai carregar muito, entendeu? Ah, não sei, né? A gente pode tentar. Bora lá? Deixa eu tomar um pouquinho de água, que eu tô com sede, gente. Então, vamos lá. Chamada oral, então? Bora pra chamada oral. Quem quer chamada oral, gente? Chamada oral. Então, vamos pra chamada oral. Peraí, deixa eu colocar as cartinhas aqui. Pronto. Bora lá. Poder de escolha ainda para vocês, hein? Bora lá. Bora. Não precisa acender nada, né? Nem puxar nada. Só você vai me dizer a carta aí. Arcano maior ou arcano menor? Arcano menor acho que é mais fácil, hein? Então vamos lá. Cartinha aleatória para falar sobre o elemento e os 4 elementos que pode trabalhar dentro da carta. Oito de copas. 8 de copas. E aí? 8 de copas. Tá, estamos no elemento água. Isso. O que eu usaria para trabalhar com ele? Vamos lá. Bom, aqui seria um desapego emocional. A carta que representa um desapego emocional. Isso. Então, para trabalhar um apego emocional nele. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu que inventei o negócio, agora você vai responder. Ué, desafio lançado. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Para uma energia dessa carta, qual seria a cor de vela que você utilizaria? Pronto. É isso que eu estava pensando aqui. Porque essa é uma carta de liberação, eu podia usar a preta. Mas eu acho que ela é meio pesada pro elemento copas. Então, fui olhar aqui uma um pouco mais menos agressiva para usar. E eu não cheguei a nenhuma conclusão. Talvez usaria a branca. Tá certo. Vamos partir do princípio que a água, o elemento água, ela também
você consegue separar um monte de água, vamos dizer assim, tá? Litros, separa-se litros, não separa? Litros de água. A água trazendo a energia do elemento, você pode sim trabalhar com o azul. O azul, aquele azul de Iemanjá, sabe? Esse? O Esse que é azul o azul. claro, O azul da exato. escola. O azul de Iemanjá. Porque ele É o que eu já chamo traz de assim como o Iemanjá tem separação das águas, você pode trazer essa energia no sentido da Iemanjá, tá? Que é essa vela azul clara, é uma azul clara que ela utiliza, tá? Uhum. Você pode usar a vela preta? Pode. Não tem nada de errado em usar a vela preta. Sim. Só que a vela preta, ela traz um corte, um banimento definitivo, Uhum. tá? Deixa eu te dar uma dica. Existem velas de duas cores, tá? Ah, eu sei. Tem lá na loja. Eu não comprei nenhuma, não, porque eu falo, não sei pra que serve. Agora você vai começar a olhar as velas de duas cores de forma diferente. Então, assim, você pode trazer a representação do elemento água com a vela azul clara e trabalhar com a vela azul clara, mesmo que for nesse sentido de deixar para trás. Por que que eu estou falando isso, Laerte? Você não tem a possibilidade de escrever na vela? Sim. Ah, entendi. Você usa a escrita, Escrevo a tá? parte que eu vou deixar e o que eu quero levar. Isso, entendeu? Ou faz uma vela só em um sentido do que você quer, entendeu? Você pode fazer um sigilo e entalhar ele na vela. Então eu usaria o azul, mas entalharia algo na vela, entendeu? Sim, entendi. Então dá para utilizar. É, Qual erva que a gente utilizaria aqui? E, não. Camomila, talvez, para ser mais calmo. Para dar uma acalmada? É, Uma lavanda? a lavanda também é legal. E aí, o que que você pode fazer? Você pode colocar ela na vela, você pode vestir a vela com a erva, Fazer um chá. você pode fazer um chá, deixar esse chá sendo consagrado com a energia da carta do tarô e depois você tomar. Ou fazer com que esse chá vire eu vou falar remédio, mas não é a palavra certa, mas como se fosse um floral, um É. chazinho floral para você tomar todos os dias em O elixir gotas. é como se fosse um Exatamente. elixir. Um elixir para você tomar em forma de chá, entendeu? Então, existem várias formas de você trabalhar essa carta que traz essa ritualística, porque vai ser feito um ritual com essa carta. Então, aí, de repente, você pode trabalhar um elixir feito com, além das ervas, colocar o cristal dentro desse elixir. Que aí você potencializa ainda mais esse elixir. Posso fazer um elixir para eu borrifar? Pode. Posso fazer uma vela vestida? Pode. Posso ativar a energia da carta como? Se Com é o elemento água, quais spray são as energético. formas que a gente pode utilizar para ativar a energia da carta com o elemento água? Sem encharcar a carta, tá? Ah, tá. Com spray energético, só borrifa assim em volta. Ou até mesmo ungir ela com o spray energético. Ungir é só pegar um pouquinho e passar na carta, tá? Sim. Então você pode colocar ela disposta perto do chá que você vai fazer, certo? Então você ativa a energia da carta, passa ali para sua ritualística e dentro dessa ritualística a energia da carta vai trabalhando. Quanto tempo que você deixaria isso trabalhando?
8 de copas? 8 dias. 8 dias. Tá bom. Então você precisaria de uma vela de 7, concorda? Ah, tem que ficar com a vela acesa todo esse tempo? Ué, como é que você Então vai 8 ficar horas. ativando? Toda hora você vai lá fazer um chá e botar encostado na carta? Ah, é. Um Então por você dia? precisa de uma vela que dá durabilidade de 8 dias. Tem vela colorida mesmo? Ainda colorida. Foi muito bem, seu Laerte, foi muito bem. Então, eu dei mais uma dica para vocês, gente. Tem velas bicolores e tem velas que são tricolores, tá? 3 cores. Eu não sei se no Rio de Janeiro não tem vela bicolor, tá? Não Mas em tem? São Paulo você encontra. Não, não tem. Na loja que eu vou Mas tem lá. Não tem não. Mas tem lá. As coloridas. em São Paulo tem. No Rio de Janeiro eu não achei. Aliás, a Aqui, Dani, que é minha amiga, ela compra aqui em São Paulo para levar. aqui tem mais comum aqui é a branca, branca, vermelha e preto. É as que tem as mais, que tem mais todo mundo. Porque hoje ela sabe Mas que é é as que mais Pombagira. vende, Laerte. É as que mais vende. Branca, vermelha e preta. É a que mais vende. É a que mais sai. É de Pombagira, não é? Exu. É, é porque está relacionado a Pombagira, Exu, e vela branca está relacionado a, de repente, uma energia mais leve, ou seja, um mentor, um anjo da guarda. Essas são as que mais vendem, é a branca, a vermelha e a preta. Rio de Bom, Janeiro não tem essas velas bicolores que a gente tem, gente. Não tem. Lá só tem vela de uma única cor e ela não é de 18 centímetros igual a nossa, ela é menor, acho que ela é de 14 centímetros. bom, deixa eu dar espaço para Certo? outra aí. Tem Quem outra vai ser o corajosa aí. próximo que vai passar pela chamada oral? Certo. Antônio, seja bem-vindo. Quem será o próximo da chamada oral? Ninguém quer chamada oral, gente. Bora para a chamada oral? Laerte deu ideia lá. Lari, Vivi, vamos? Quem mais? Laude, Laerte, chamando todo mundo. Bora, gente, para chamada oral, eu ajudo vocês. Ai, que belíssima essa carta. Não, ninguém quer chamada oral, poxa. Laerte, não deu muito certo essa chamada oral, não. Agora pergunta se quer leitura. Quem quer leitura? Ah lá, o pessoal tem que estudar, tá vendo, Laerte? É isso aí. Certo, meu povo? Tranquilo, então? Pessoal que está aí precisando estudar, gente, lembrando vocês, tem mentoria individual aqui no aplicativo, tá? Então, se vocês estiverem aí sentindo essa necessidade de estar mais juntinho, de ser acompanhado com mais proximidade, marca a mentoria, tá bom? Mentoria ela é individual, certo? Agora, comprem os e-books. Os e-books, eles têm muita informação legal. O e-book tá mastigadinho, tá tintim por tintim para vocês e é muito interessante a gente estudar, tá certo? Eu passo cola lá. Laerte está querendo que vocês vão, que ele falou que ele vai passar cola para vocês. Ele só não sabe se a cola tá certa. Brincadeira, Laerte. Certo, meu povo? Bora então encerrar nossa live? Deixa eu ver o que nós teremos amanhã. Spoiler de amanhã. Enquanto o Laerte pega o encantamento de encerramento, já que vocês não querem passar pela provinha que o Laerte inventou aqui para vocês. Bora lá, bora lá, bora lá. Amanhã nossa live será sobre. E, gente, aguardem o curso de tarô, porque ele tá ficando um chuchuzinho. Bora lá, gente. Pedro Lopes, seja bem-vindo. Amanhã nós vamos falar sobre encantamentos com tarô.
Magia em ação, tá? Amanhã eu vou falar para vocês como criar feitiços com cartas de tarô, erva, velas e intenções, e vou falar mais um ritual para vocês amanhã, tá? É esse ritual que a gente vai utilizar amanhã para despertar sua bruxa encantadora. Deixa eu ver qual a carta que nós vamos utilizar amanhã na live 3. Qual será a carta de amanhã? Alguém sabe? Encantamento da caminhada segura. Amanhã nós vamos trabalhar com o elemento água, tá? A carta de trabalho de amanhã é a carta da estrela. Amanhã nós vamos usar como elemento uma água consagrada. E amanhã eu conto para vocês exatamente o que é essa água consagrada. Como vocês vão consagrar a água, amanhã eu vou falar isso para vocês. Certo? Bora encerrar nossa live de hoje com esse cenário diferentérrimo, né, gente? Bora? Encantamento de encerramento de dúvidas, gente. Tranquilo? De boa? Vambora? Bora estudar, entendeu? Bora estudar que amanhã tem provinha oral de novo. Aí vamos ver se vocês participam mais. Aliás, amanhã eu acho que eu vou fazer a provinha oral no comecinho da live para depois a gente começar. O que vocês acham? Olha que ideia boa que eu tive. Celda Lucélia, seja bem-vinda. Acho bom também, Laerte, sabe por quê? Porque aí vocês estudam de hoje para amanhã. Aí amanhã no começo da live a gente puxa aí 5 pessoas e a gente faz dos elementos amanhã. Tá bom? Fechou? Não dá desculpa. É isso aí. O tarô inteiro, Vivi. Tarô todo. Bora pro encantamento então, gente? Pra gente encerrar essa egrégora de estudos dessa noite, com essa energia poderosa que a gente tem, com essa conexão forte, para que possamos levar para o nosso dia a dia os ensinamentos que tivemos nessa noite. Encantamento de encerramento de live. Altar vivo, elementos e cartas em harmonia. O altar se aquieta, mas pulsa em essência, guardando a energia da tua presença. Que os elementos sigam a te inspirar e que as cartas sigam a te orientar. Assim é, assim seja. Está feito. Gratidão, gente, pela presença de vocês. Já manda no grupo? Põe lá o recado para a galera, Laerte. Fala, amanhã tem chamada oral nos primeiros minutos de aula. A gente já começa com isso. Eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, um abraço no coração, um ótimo descanso para vocês nessa terça-feira. E amanhã, 7 horas da noite, estaremos aqui de volta. Tá bom? Beijo, gratidão. Até amanhã e tchau, tchau.